Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 1. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo de número 1, capítulo 1. Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 1, do verso 1 ao verso número 13, nós vamos pensar sobre o tema A Voz da Graça no Deserto. Diz assim a palavra do Senhor: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está escrito na profecia de Isaías: eis que eu envio meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desamarrar as correias da sua sandália. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu Filho amado, em você me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Que o Senhor nos abençoe, queridos. O Evangelho de Marcos é um precioso documento que nós temos em nossas mãos. Ele busca, de fato, responder a duas perguntas que são latentes desde o capítulo 1 até o final, o capítulo de número 16. Quem é Jesus e o que ele veio fazer aqui, a sua missão aqui na Terra. Ou seja, o objetivo é falar sobre a vida e a missão de Cristo Jesus. E logo no primeiro verso, ele deixa claro aqui a identidade de Jesus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o início da mensagem daquele que é o Filho de Deus. E o evangelista Marcos, ele está escrevendo para uma audiência romana, ou seja, gentios. O intuito de Marcos não é escrever apenas aos judeus, mas aos gentios. Portanto, basta você observar que ele faz pouco uso de citações do Antigo Testamento. São raras as vezes que Marcos faz isso, porque ele tem como objetivo ali uma comunicação eficaz, clara. Então ele usa expressões que têm, de fato, ali uma relação com a estrutura bíblica e teológica, mas de forma simples. O intuito dele ali é alcançar a audiência. Uma vez que os textos de comprovação da profecia hebraica poderiam ali não alcançar certo grau de autoridade com a audiência gentia, então Marcos usa expressões simples, claras. E nós podemos conhecer o Evangelho de Marcos como o Evangelho da celeridade. Via de regra, ele usa expressões como e depois, ainda. Basta observar que no próximo verso, depois do que nós lemos, está: depois de João haver sido preso. Marcos é o Evangelho da celeridade, da pressa. Ele quer passar uma mensagem. E ele é um habilidoso escritor. E por ser um habilidoso escritor, durante a série do Evangelho de Marcos eu tenho dito isso aos irmãos, é surpreendente e notável que ele comece a sua história com uma referência do Antigo Testamento. E ele inicia a sua história aqui, de fato,
de forma com o intuito de atestar a autoridade com que ele está escrevendo. Observe como ele começa o verso de número 2 na Bíblia. Conforme está escrito. E no mundo antigo, irmãos, em especial no mundo helenista, essa introdução, essa expressão, ou melhor aqui, ela aparece frequentemente quando havia ali uma introdução à lei, ou quando queria lhe exprimir uma força legal. Já no Antigo Testamento, como nós podemos ver aqui, ela reivindica a voz de Deus ou a palavra de Deus, conforme está escrito. É como se estivesse escrito assim, ó. É Deus falando e alguém registrando aquelas palavras no livro sagrado. Então, quando essa expressão era usada no Antigo Testamento, as pessoas paravam, ouviam e prestavam atenção, porque era algo vindo do próprio Deus, através da Torá, do rei, ou quem sabe até mesmo dos profetas. Agora veja, a citação de Marcos aqui nos versos 2 e 3, apesar de ser identificada como uma profecia escrita pelo profeta Isaías, é na verdade uma combinação de 3 profetas, de 3 passagens do Antigo Testamento. Não é aqui um texto apenas. O evangelista Marcos aqui, ele está se valendo do que nós chamamos hoje na teologia de teologia sistemática, ou a sistematização da teologia. Porque era comum esse tipo de citação. E quando acontecia, ele usava a referência como a maior parte do texto. E eu vou ler aqui para vocês as 3 passagens citadas no Evangelho de Marcos, no verso de número 2 e no verso de número 3. Primeiro, a referência ao envio do mensageiro no verso de número 2 segue a primeira metade de Êxodo, capítulo 23, verso de número 20, e também de Malaquias, capítulo 3, verso 1. Vejam o que diz Êxodo, capítulo 23, verso 20. E eis que eu envio um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Agora, vejam bem a segunda parte agora. Malaquias, capítulo 3, verso 1. E eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vejam, esse compilado do habilidoso evangelista Marcos. A maior parte da combinação entre os textos aparece no verso 3, que reproduz quase que exatamente Isaías, capítulo 40, verso de número 3. E o texto de Isaías, ele é citado pelos 4 evangelhos, como referência a João Batista, como precursor de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia, em Isaías capítulo 40, e acompanhe a leitura do verso de número 1 ao verso de número 3, para nós percebermos aqui a habilidade desse homem, desse evangelista chamado Marcos. Veja o que diz. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Agora percebam, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. E o evangelista Marcos, ele faz isso porque o profeta Isaías era de fato o profeta mais influente, em alguma medida até mesmo o mais importante no Antigo Testamento, quando o assunto se trata da história messiânica. E a sua autoridade no contexto geral acaba suplantando Êxodo e também a autoridade de Malaquias. E é por esse motivo que o evangelista Marcos cita Isaías como autor da profecia. Mas o ponto aqui é o seguinte, irmãos, tanto Êxodo quanto Malaquias ou Isaías afirmam que virá um precursor para anunciar a chegada do Messias, do Salvador, do tão aguardado Salvador de todas as coisas e de todos nós. E percebam a importância. Hoje em dia há uma tensão
muito grande e desnecessária quando as pessoas falam acerca da Escritura. Especialmente muitos cristãos rejeitam o Antigo Testamento. Mas percebam a importância que os próprios discípulos e autores davam ao Antigo Testamento. Vejam essa carta do apóstolo Pedro que ele diz em 1 Pedro, capítulo 1, verso 10 a 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas que anjos desejaram contemplar. Vejam, irmãos, a rica e também poderosa mensagem do Antigo Testamento. Percebam como é importante, irmãos, nós olharmos para a Escritura completa como de fato a Palavra de Deus, e não como algo ultrapassado, porque a Escritura por si só revela a si mesmo, e ela aponta para alguém, para Cristo Jesus. Agora veja, após o evangelista Marcos concluir aqui a citação do verso 2 e 3, brilhantemente, ele atribui essa profecia a um homem. O que ele está fazendo aqui, irmãos, é extremamente importante. O que os profetas falaram por anos está se cumprindo diante dos olhos daqueles que estão ali contemporâneos do evangelista Marcos. A profecia está se realizando. E é por esse motivo que no verso 4 ele diz: e foi assim que João Batista apareceu no deserto. E ele começa com a profecia bíblica, dando autoridade ao que ele quer falar, e posteriormente agora, ele apresenta João Batista como mensageiro enviado à frente para preparar o caminho para o tão aguardado Salvador. E tente imaginar, Deus estava em silêncio por muitos anos. Não era apenas alguns dias. Não houve revelação de Deus nesse período. Deus estava em silêncio por 400 anos. 400 anos. O último profeta a fazer um registro do Antigo Testamento havia sido o profeta Malaquias. E o intervalo do profeta Malaquias até a abertura desse evangelho, do cumprimento da profecia que nós lemos, Deus ficou cerca de 400 anos em silêncio, sem se comunicar com o seu povo. E há alguns ainda hoje que acham que Deus tem que responder uma oração instantaneamente, né? E aí, Senhor, vai hoje ou não? 400 anos. Oram e acham que Deus tem que responder instantaneamente. Parece aquele... é o crente miojo, né? Aquele macarrão instantâneo. Quer que em 3 minutos ali está pronta a sua oração, a resposta da oração. 400 anos, irmãos. E é nessa lacuna de 400 anos, desde a última profecia até a manifestação corpórea de Cristo Jesus. Então ele vem. E depois desse período de silêncio, o que Marcos está fazendo aqui é de fato de arrepiar. Marcos era um judeu, portanto, ele conhecia as profecias, não só de ouvir falar, mas também de ler, de estudar. Ele conhecia as profecias, sobretudo acerca do Messias e do homem que iria preparar o caminho. E 400 anos depois, Marcos habilidosamente inicia o seu evangelho no verso número 4, dizendo: e foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Que habilidade do evangelista, irmãos. E ele faz a conexão do que antes havia sido falado pelos profetas, do que antes havia sido anunciado, com a vida e o ministério de João Batista, o precursor do Messias. E a tradição no mundo antigo, ela apontava de fato que um homem, via de regra, era enviado por um rei para preparar o caminho, um precursor, um mensageiro. E esse mensageiro, ele viajava à frente
para garantir que as estradas estavam seguras e adequadas para o rei passar. Mas o principal objetivo do mensageiro era anunciar a chegada do rei. E vejam, é isso que João Batista faz. John MacArthur, saudoso pastor, comentando esse texto, diz assim: João foi o ponto culminante da história da profecia do Antigo Testamento, bem como o registro histórico do Evangelho de Jesus Cristo. João foi o mensageiro divinamente prometido. Principalmente porque naquela época havia uma expectativa muito grande ali no contexto do judaísmo que Elias, o profeta Elias, que não havia experimentado a morte, um dia retornaria como precursor do Messias tão aguardado. É por isso que João Batista, via de regra, é confundido na Escritura com Elias e sua missão. Principalmente porque o seu jeito de se vestir, a sua vestimenta era muito semelhante à de Elias. A critério apenas de comparação, eu queria apenas citar um texto que diz sobre a vestimenta de Elias. Vejam bem o que diz 2 Reis, capítulo 1, verso número 8. Eles responderam: ele vestia roupa de pelos e usava cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. E agora, observe o texto que nós lemos no verso de número 6 na sua Bíblia, que diz: a roupa de João era feita de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Para você que gosta aí de dietas mirabolantes, a dieta de João Batista é no mínimo curiosa, né? Gafanhoto e mel silvestre. Não sei se é uma culinária diferente, eu não recomendo, e acho que o pessoal da nutrição também não. Mas antes de seguir para nós conhecermos um pouco mais sobre João Batista, a voz da graça no deserto, eu quero fazer aqui apenas um comentário sobre essa relação de João Batista e Elias, para nós entendermos melhor essa estrutura. Veja, nós somos cristãos, e por sermos cristãos, nós não cremos na reencarnação. Há uma informação importante, fazendo a conexão do Antigo e Novo Testamento aqui, que fala sobre João Batista enquanto ele ainda estava na barriga da sua mãe Isabel. Um anjo aparece a Zacarias e ele diz o seguinte: que João virá no espírito e no poder de Elias. Então veja, João não era um Elias reencarnado, mas ele veio para cumprir o mesmo papel profético que Elias teve na preparação do Messias. E apenas para citar aqui um reformador importante, falando sobre esse tema, eu queria tomar nota do que Calvino diz. Veja o que Calvino vai falar sobre esse tema. João Batista é Elias, no sentido de que ele cumpre a profecia de Elias, ou seja, ele vem no espírito e poder de Elias para preparar o povo para a chegada do Messias. Não se trata de reencarnação ou de Elias físico retornando, mas de uma função espiritual e tipológica. Vejam, é importante nós tomarmos cuidado, especialmente quando nós temos uma tensão em textos difíceis. Nós temos a tradição que aponta nesse sentido, a história, e vejam, nós temos também o próprio testemunho de João Batista falando que ele não era Elias. Vejam o que ele diz, o próprio João Batista, no Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 21. Diante disso lhe perguntaram: quem é você? Então, você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não sou. É extremamente importante nós entendermos isso, irmãos. Pergunta: quem era João? Quem era João Batista? A Escritura afirma para nós que João era filho de Zacarias e Isabel. E ele foi um homem enviado por Deus para ser o precursor de Jesus, no espírito e no poder de Elias. E após isso, após esse período ser instaurado, ele está anunciando aqui o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E não é tão simples.
ele encontra resistência. Ele está diante de homens com coração duro, que não queriam, não estavam acostumados a serem exortados. Havia uma grande implicação naquele contexto geral em você dizer aos judeus que eles precisavam se arrepender e serem batizados, porque contraria toda a crença judaica acerca da salvação. Eles criam que apenas por você nascer numa família judaica, se você não rejeitasse a lei de Deus, você seria salvo. E aí, o tempo passa, e de repente, chega um rapaz vestido de pelos de camelo, com cinto de couro, que se alimenta de gafanhotos e mel silvestre, uma dieta no mínimo curiosa, dizendo que eles precisavam vir a Deus independentemente de serem judeus ou gentios. O que João está afirmando aqui é que a salvação não vem por obras, mas por Cristo e Cristo somente. E há aqui uma aplicação para nós. Sem arrependimento, a sua vida está perdida. João está pregando uma mensagem de arrependimento, irmãos, para remissão de pecados. E os judeus, naquele contexto, criam que, por conta da sua alta posição, da sua linhagem judaica, eles não precisavam se arrepender dos seus pecados e confessarem a Cristo como Salvador. Na mente, no coração daqueles homens, o posto que eles ocupavam, a família em que eles haviam nascido, os aproximava de Deus. E na cabeça deles, não era graça, não era um favor imerecido, era um mérito deles, porque eles tinham sangue judeu. E na multidão de palavras, na pressa ensandecida que havia perpetuado por muitos anos, Deus envia a voz da graça naqueles corações ressecados pelo mérito próprio. E eu quero fazer uma recomendação a você. Ouça, isso é um alerta extremamente importante. A sua função na igreja e a família de onde você veio, onde você nasceu, não garantem a sua salvação. Há muitas pessoas, em muitas igrejas, que acreditam que o cargo que elas desempenham, ou desempenharam por muito tempo, que o serviço que elas prestam semanalmente, os levará próximo da salvação e próximo de Deus. O Evangelho, irmãos, não é um chamado para um alto posto eclesiástico. O Evangelho é um chamado para um arrependimento verdadeiro e genuíno, depois do próprio Deus ter te resgatado de um lamaçal de pecados. João Batista não estava fazendo aqui uma releitura da Escritura. Ele não estava ensinando algo novo. Ele prega a mesma mensagem dos profetas e, consequentemente, a mesma mensagem pregada por Cristo Jesus. Basta você observar o verso de número 15 desse texto, que diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Quem profere essas palavras? O próprio Cristo Jesus. De modo que um homem, por mais alto que seja o seu cargo, por maior que sejam os dígitos da sua conta bancária, por maior que sejam os campos de posse que ele tem, que pertencem a ele, se ele não se arrepender dos seus pecados diante de Deus, ele estará condenado. Portanto, a mensagem de João Batista, naquele deserto, é atual e serve para mim e para você ainda hoje. De modo que, se não houver um arrependimento genuíno, o homem permanecerá afastado de Deus. E há muita confusão na nossa época. Muitos confundem arrependimento com barulho. Arrependimento não é barulho demais, não é gritaria, não é desordem. Muito barulho não causa arrependimento, irmãos. Pode causar até remorso. Pode mexer com as suas emoções naquele contexto e momento especial, porque todos estão indo em uma direção específica e você indo em outra. Mas o que causa o arrependimento genuíno é a compreensão correta do Evangelho e da boa teologia.
Eu queria fazer 2 comentários aqui, para que nós possamos pensar e para trazer luz sobre essa afirmação que eu fiz. Primeiro, reverendo Augusto Nicodemos diz assim: há muitos gemidos, sussurros, lágrimas, olhos fechados e mãos levantadas ao alto, mas pouco arrependimento, quebrantamento, convicção de pecado, mudança de vida e santidade. Durante um verdadeiro avivamento, contudo, os corações são quebrantados e há uma profunda convicção de pecado. Eu quero lançar a mão também do comentário de um puritano chamado Thomas Watson, que ele diz que arrependimento e fé são as 2 asas as quais os salvos voam para o céu. O Evangelho exige de nós uma resposta, irmãos. A voz da graça é um grito aos 4 cantos, dizendo: o homem precisa se arrepender. Você não está seguro em si mesmo. O homem precisa se arrepender. E vejam, na mensagem de João não há apelo. Ele não faz apelo. Ele não amacia a dura mensagem que está pregando. Mas antes ele diz: arrependam-se e creiam no Evangelho. Eu quero te fazer uma recomendação. É a boa teologia que te aproxima de Deus e traz a correta compreensão da mensagem pregada. Há muitas pessoas que rejeitam a teologia achando que vão se aproximar de Deus através das músicas. Há outras pessoas que rejeitam a leitura pública das Escrituras achando que vão se aproximar de Deus através da oração. Pergunta: como você vai cantar e orar se você não conhece a Deus? Como você vai adorar esse Deus Todo-Poderoso se você não conhece os seus desígnios? A Escritura é a base, é o pilar, é a estrutura de fato onde a igreja é fundamentada. E diante disso, eu quero fazer algumas aplicações sobre o que nós podemos aprender com João Batista, esse gigante, grande homem. E há muitas lições preciosas que podem, quem sabe até mesmo, abençoar a sua vida. Primeiro, ele cumpriu com fidelidade a missão que recebeu. Vou repetir. Ele cumpriu com fidelidade a missão que recebeu. Irmãos, João não apareceu aqui no deserto fazendo adivinhações, prometendo ali o que Deus não prometeu. Mas ele é alguém que tem um compromisso com aquele que o chamou. Ele entrega uma mensagem que o próprio Deus havia confiado a ele. E o texto diz que ele apareceu no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Sua missão era preparar o caminho para o Messias. E ele o fez de maneira fiel. Eu queria ilustrar isso com a história de um homem. No dia 2 de outubro, se não me engano, de 1840, 41 aproximadamente, um escocês foi enviado para pregar aos judeus na Alemanha, naquele contexto geral, né? E na ocasião, ele recebeu uma carta do seu amigo e pregador Robert Murray McCheyne. E essa carta é um documento valioso, que exalta a pregação fiel do Evangelho. E eu vou ler um trecho apenas do que esse pregador diz. Vejam o que Robert Murray McCheyne falou. Não é tanto os grandes talentos que Deus abençoa, mas uma grande semelhança com Cristo. Um ministro de vida santa é uma tremenda arma nas mãos de Deus. Vejam, irmãos, João foi fiel à mensagem que recebeu para anunciar, e o seu trabalho foi preparar o caminho de Cristo. E ele foi muito bem sucedido nisso. Observe na sua Bíblia o que diz no verso número 5. Vejam só como João foi bem sucedido. Não feche sua Bíblia, viu? E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele e, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Irmãos, a fidelidade do Evangelho traz as pessoas que de fato foram alcançadas pela graça. As pessoas não eram atraídas por fumaça, mas elas eram atraídas pela dura e genuína mensagem
do fiel João Batista. Ele não prometia o que Deus não prometeu. Ele era um pregador ousado e cheio do Espírito, falando a verdade e entregando a mensagem do Evangelho de Deus, a ponto de muitas pessoas viajarem longas distâncias para serem batizadas por João Batista. Mas veja, aqueles que estavam mais perto, aqueles que estavam mais próximos dele, o rejeitaram. Os fariseus e os mestres da lei rejeitaram o batismo de João. Mas pela graça de Deus, no entanto, muitos ouviram e obedeceram o chamado de João Batista. E aqui uma outra aplicação para você. Ouça com muito carinho essa aplicação. Eu queria que você prestasse bastante atenção nessa aplicação. Ouça. Você não foi chamado para fazer tudo. Sua vocação é específica. Busque um discernimento claro do seu chamado e seja fiel. João Batista veio para cumprir a sua missão. E ele não ficou ali tentando abraçar o mundo com as mãos. Isso é muito comum, infelizmente, irmãos. As pessoas passarem pela vida sem discernir os propósitos de Deus. E o ativismo é um mal grave no mundo moderno. E ele cobra um alto preço. Há muitos que só se sentem felizes com a agenda abarrotada, com a agenda cheia. E veja, a maioria das vezes, os dias dessas pessoas estão cheios de coisas vazias. Querem fazer muito, mas no final não acabam fazendo nada. Você não foi chamado para fazer tudo. Quem quer fazer tudo, não faz nada. Pergunte-se, qual é o propósito que Deus te trouxe à existência? O que Deus colocou nas suas mãos para você fazer? Observe, irmãos. O próprio Cristo Jesus disse que dentre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. E esse homem que foi o profeta levantado por Deus para anunciar a vinda do Messias, viveu por anos no anonimato. Ele foi chamado para uma missão. Deixou seu pai, deixou sua mãe, deixou sua família e foi se preparar para servir ao Senhor. Agora, dobrem atenção. O ministério de João Batista teve uma preparação de 29 anos e 6 meses para atuar apenas por 6 meses. Ele se preparou 29 anos e 6 meses para exercer o seu ministério apenas por 6 meses. Imagine isso. Você se preparar uma vida inteira para atuar apenas por 6 meses. Alguns reclamam, inclusive, que levam 5 anos fazendo uma faculdade, 2 anos estudando. João se preparou uma vida inteira. E o seu ministério durou apenas 6 meses. Mas veja, ele foi fiel ao chamado que Deus o designou. Vou repetir a pergunta. E o que Deus colocou nas suas mãos para você fazer? Você tem sido fiel a Ele? Nós precisamos pensar sobre isso. Há aqui uma segunda verdade acerca desse homem, João Batista. Ele tinha uma vida simples. O estilo de vida de João Batista expressa o espírito do Evangelho. Observe o verso número 6, que diz: a roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Como eu disse, é uma descrição visivelmente estranha. Se você olhasse esse rapaz na rua, você diria: é uma pessoa, no mínimo, exótica, né? Como alguém que vivia no deserto ali, no primeiro século, as vestimentas de João, o tipo de alimento ali que ele consumia, não era estranho à época. O foco de Marcos aqui, irmãos, não é uma descrição detalhada da vestimenta de João, dizendo que um cristão ele precisa ser excêntrico, como alguns querem pintar. O propósito de Marcos aqui é duplo. Primeiro,
associar o ministério de João Batista ao do profeta Elias. E segundo, mostrar a simplicidade do profeta. O que nos chama a atenção aqui é que ele adotou um estilo de vida modesto. Nós sabemos que uma pessoa ela pode ser aparentemente simples, mas profundamente orgulhosa e altiva no seu coração. E as aparências enganam, por vezes nos enganam. Mas no caso de João, ele demonstrou ser uma pessoa simples e com coração humilde. Sabe por quê? Porque ele viveu uma grande abnegação. A herança familiar desse homem aqui era extraordinária. Ele era filho de um sacerdote. O nascimento dele, o contexto do nascimento geral, foi um milagre. Um anjo apareceu à sua mãe, quando Isabel ainda era estéril. E o que ele faz? João abre mão do carreirismo religioso e ele coloca a sua vida debaixo dos propósitos de Deus. E ele vai para uma grande capela, para a maior capela da cidade. Não, ele vai para o deserto. Muito provavelmente ele se tornou um essênio, uma das religiões da época, composto ali por um grupo de judeus que se isolou no deserto e viveu uma vida de contemplação, oração e leitura da Torá. João se preparou por cerca de 30 anos no deserto. Ele teve uma vida simples e buscou discernir todos os propósitos de Deus nessa direção. E eu quero fazer aqui uma aplicação. A vida cristã deve ser caracterizada pela modéstia e simplicidade em um mundo escravizado pelo orgulho e pelo espírito de ostentação. Ostentação é uma expressão nova de uma prática antiga. No Éden, Adão e Eva, eles foram ludibriados ali para ostentar, para querer ser o que Deus não aprovava. E esse espírito de ostentação, ele faz parte da história da humanidade. A mania de grandeza, de se achar melhor do que o outro, é um vício, uma obsessão. E com o advento das redes sociais, da internet, a vida simples e modesta, ela parece no mínimo inadequada. É ou não é? Todo mundo quer se apresentar como grande. Todo mundo quer se apresentar como o melhor, como o que tem mais. Ah, eu faço tudo melhor. Eu sou melhor no que eu faço. Isso é triste, irmãos, porque algumas pessoas compram o que não precisam, com o dinheiro que não têm, para impressionar as pessoas que não conhecem. Essa é a filosofia da ostentação. João era um homem simples. E a modéstia é o antídoto para muitos vícios, inclusive para o espírito da ostentação. Nós somos chamados como cristãos para sermos diferentes no mundo que ostenta. E muitas vezes nós erramos nesse processo, porque nós adotamos posturas que não são próprias daqueles que têm um discernimento espiritual. John Piper, ele diz assim: a modéstia cristã é o autogoverno interior, enraizado em um entendimento adequado de si mesmo diante de Deus, que por fora se expressa em humildade e pureza de um verdadeiro amor por Cristo Jesus, ao invés da autoglorificação e da autopropaganda. Pergunta: é assim que você vê os cristãos hoje? Você pode até dizer que não gosta de aparecer, que você gosta de ficar nos bastidores, mas veja, por dentro de você precisa tomar cuidado, porque habita em você uma idolatria a você mesmo, uma idolatria a si próprio. E a autoglorificação, a autopropaganda, ela é a marca do nosso tempo. João Batista não fazia isso, irmãos. Ele é o profeta de Deus, um homem simples que cumpriu com fidelidade a sua vocação. E sabe por que ele faz isso? Porque ele sabia que diante dele estavam os portões da eternidade. E a vida é como uma neblina que logo passa.
Por isso, você precisa estar atento à eternidade. Ele se preparou cerca de 30 anos para trabalhar por 6 meses. Sensato é o homem que vive todos os dias como se fosse o último da sua vida, com simplicidade, com modéstia, buscando servir a Deus, servir as pessoas, com o dom que Ele te deu. Porque, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas falta muito pouco tempo para eu e você cruzarmos os portões da eternidade e encararmos o nosso Senhor. Cada dia a mais que você passa aqui na terra é um dia a menos do seu encontro com Deus. Em breve Ele chegará. João era um eremita, um profeta no deserto, vestido com simplicidade e modéstia. É possível que os outros enxergassem ele como um completo fracasso. Mas vejam o que Cristo Jesus disse acerca dele. Ele é o maior de todos os homens nascido de mulher. Ele não estava no palácio, mas até os ímpios, como o próprio Herodes, sabiam reconhecer: esse homem é diferente. Porque a autoridade, irmãos, não está no diploma, não é porque ele frequentou a melhor faculdade de Jerusalém, não é porque ele fazia conexões com os grandes mestres do Sinédrio, mas a autoridade estava na mensagem que ele pregava. Ele falava a verdade em amor, mas falava a verdade. É Jesus, é a graça de Deus, invertendo a lógica do merecimento. Blaise Pascal diz assim: Jesus Cristo veio cegar os que viam claro e dar visão aos cegos, curar os enfermos e deixar que morram os sãos, chamar ao arrependimento e justificar os pecadores, e deixar os justos em seus pecados, saciar os indigentes e deixar vazio os ricos. A lógica invertida por Cristo Jesus. E João sabia quem ele era. Ele era João Batista. Ele não era Cristo Jesus. Nós precisamos saber quem nós somos também. E há aqui uma terceira aplicação. Esse homem, João Batista, tinha uma piedosa humildade. A sua devoção a Cristo guardou o seu coração. João não foi protegido, irmãos, porque ele era alguém bom, porque ele era muito bom. Ele foi protegido porque era alguém devoto a Deus. Tinha uma vida contínua de devocional. Vejam o que diz no verso de número 7. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias da sua sandália. João se manteve firme ali na missão de ser apenas um mensageiro. E como se extraviar é fácil. Como se desviar é fácil. Querer fazer tudo. Querer atacar em várias áreas. Mas não, ele se manteve firme na missão. Ele é apenas um mensageiro. Ele não tem a mensagem. Ele entrega uma mensagem. Ele é um arauto do Evangelho. E há muitos que confundem isso ainda hoje. Inclusive mestres. Se apresentam como Salvador, como a pessoa que soluciona todos os problemas. João sabia quem ele era. E ele exortava os seus ouvintes a esperar aquele que viria depois dele. Ele pregava que Cristo era tão grande, tão sublime, tão superior, que vejam, ele não era digno de desatar as sandálias dos seus pés. E naquele contexto, esse era um dos serviços mais baixos, do menor escalão que alguém podia fazer naquela cultura. Para um judeu, isso aqui é muito mais forte do que nós podemos imaginar. Adolf Popp, ele diz assim: usando uma figura do sistema escolar judaico, João se anula totalmente diante daquele que vem. Um aluno judeu era obrigado a prestar serviços diversos ao seu rabino, exceto desatar-lhe as correias das sandálias quando entrava em casa.
João Batista era um homem tão piedoso, tão amoroso, alguém devoto ao Senhor, que ele se anula totalmente diante de Cristo. E veja, nenhum aluno era obrigado a desatar as sandálias do seu mestre. Mas ele diz: se eu pudesse eu faria, mas eu não sou digno de desatar. 6 meses de ministério, porque ele queria servir ao Senhor. E João foi grande diante dos homens, porque ele escolheu ser pequeno diante de Deus. De acordo com a Bíblia, houve uma espécie de ciúmes, posteriormente, dos discípulos de João. Essa história de ciúmes é mais antiga do que você pode imaginar na igreja, viu? O ciúme é tão antigo quanto o pecado no mundo. E os discípulos de João ali, ao perceberem o sucesso dos discípulos de Jesus, eles dizem: por que razão os discípulos de Jesus estão batizando? Eles estavam incomodados porque outras pessoas estavam se rendendo a Cristo Jesus. E então, irmãos, João Batista dá uma resposta santa e sábia, que revela humildade e tem muito a nos ensinar. Veja o que ele diz em João capítulo 3, versos 28 a 30. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Caminhando para a conclusão, a minha última aplicação: seja grato a Deus pelo seu chamado. O que fizeram com você no passado e até mesmo as circunstâncias difíceis não podem servir de desculpa para a ingratidão e abalar a sua fé. Se de um lado, irmãos, nós somos tentados a devolver na mesma moeda que as pessoas fazem conosco, por outro lado, nós somos tentados a responder a essas dificuldades da vida com ingratidão, especialmente ingratidão a Deus pelas situações que nós passamos. João Batista poderia culpar a Deus por sua falta de evidência, pelo seu iminente fracasso temporário do seu ministério. Ele poderia ter agido, inclusive, com ingratidão por não ter sido escolhido por Cristo Jesus como um dos seus discípulos. Mas veja, o mesmo Deus que nos chama é o Deus que trata o nosso coração. E ele cumpriu o seu chamado, sabendo que tudo o que estava acontecendo na sua vida, por mais que ele não tivesse controle, mesmo que ele não soubesse, tinha um propósito de engrandecer a Deus e culminar na salvação da sua própria vida com o ministério de Cristo. E eu quero ilustrar isso de uma forma muito clara. Houve um homem chamado Martin Rinkert, e ele serviu como pastor na Alemanha, meados do século XVII. Ele foi um homem muito bem sucedido no ministério, um homem de teologia robusta, um excelente pregador, que sabia que Deus o chamou para aquele tempo que ele viveu. Ele confiava em Deus, um homem grato ao Senhor por tudo que Deus havia feito. E ele lutou por anos com a pregação do Evangelho, no avanço do Evangelho, mas esse homem também caminhou por vales sombrios. Passou por muitas lutas, muitas provações, e ele foi contemporâneo da Guerra dos 30 anos. E os seus deveres como pastor se tornaram muito mais difíceis do que você pode imaginar. Numa única semana, esse rapaz, ele realizou 30 funerais, inclusive da sua esposa. Mas ele não deixou que isso esmorecesse a sua fé. Ele escreveu um dos hinos mais belos que a igreja cantou e ainda hoje canta por muitos anos. E foi uma referência nesse quesito de gratidão, de entender os propósitos do Senhor. O título do hino é Demos Graças ao Senhor. Demos graças ao Senhor, demos graças. Demos graças, demos graças ao Senhor. Pela manhã as aves cantam alegremente a Cristo Salvador. E pela noite os grilos cantam em grande orquestra na festa do Senhor. No mundo inteiro os homens cantam as maravilhas que Deus nos amou.
Demos graças ao Senhor, demos graças, demos graças, demos graças ao Senhor. Ele enfrentou a guerra, a peste negra que ceifou a vida de muitas pessoas, especialmente naquele contexto de Lutero também. Mas apesar das circunstâncias ao seu redor e da própria tristeza, ele foi capaz de agradecer a Deus de todo o seu coração. A minha oração é que você seja grato ao Senhor por tudo que Ele já te deu, que você o reconheça como seu Salvador. E eu termino o sermão de hoje com as últimas palavras de João Batista registradas nas Escrituras. Abra sua Bíblia, vamos acompanhar João capítulo 3, verso 27 a 30, que diz assim: essa deve ser não só as palavras de João Batista, mas as minhas palavras e suas também. Diz assim: João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Que o nosso Deus te conceda graça e sabedoria para nós nos aproximarmos mais dele, caráter e personalidade. João Batista tem muito a nos ensinar pelo seu ministério curto, porém profundo. Um homem que sabia que a voz a ser ouvida não era a voz dele, mas a voz a ser ouvida no deserto dos corações ressecados era a voz de Cristo Jesus, que ainda hoje precisa ser ouvida. Amém? Vamos orar?